Hi everybody, how are you doing today? Fine? Welcome to our English class. Bem-vindos e bem-vindas à nossa aula de inglês. E a aula começa agora. Isso aqui chama-se hand sanitizer. E eu estou tirando face mask. Face mask. E isto chama-se plastic bag. Plastic bag. Sou o professor Carlos e mando um forte abraço a todos os alunos da Educação de Jovens e Adultos, EJA. Este espaço de ensino é para vocês e é por vocês que nós empenhamos em contribuir com a sua formação. Além do português e inglês, nós também contamos com a língua brasileira de sinais, Libras. Afinal de contas, a aula é para todos. E vai uma dica importante. Nossa aula, assim como todas as demais, é muito rica em informações. E às vezes você pode não conseguir absorver tudo. Então assim, não confie tanto na memória. Anote o que você conseguir. E fique atento. Evite ser interrompido nos estudos. A horário da videoaula é sagrada, hein? Após a exibição aqui na TV, essa aula fica disponível com o link lá na plataforma Escola em Casa. Lá você também vai encontrar exercícios. Assista às aulas quantas vezes for necessário e faça lá os exercícios semanais do portal e da sua escola para ampliar os seus conhecimentos. Tudo bem? Então vamos direto ao tema do nosso componente curricular, campos de trabalho no meio ambiente. A temática meio ambiente e trabalho no mês de julho vem sendo abordado por todos os demais professores, cada um com as suas particularidades. Afinal de contas, esse assunto passa por todas as áreas do conhecimento. Iremos nos concentrar em campos de trabalho no meio ambiente. A nossa aula irá abordar esse tema com os seguintes aspectos da língua inglesa. Confira aí. Ampliação de vocabulário, elaboração de mind maps, ou seja, mapa conceitual, classe de palavras, estratégias de leitura e tempo verbal. Quando estudamos línguas, o desejo de conhecer palavras novas é natural. Você lembra quando um colega ou você mesmo perguntava ao teacher como é que era uma determinada palavra em inglês? Bom, tinha certas palavras, que nós professores não falávamos, mas tinha coisa muito bacana. Então, está na hora de resgatar essa postura. O vocabulário é uma parte básica da compreensão de leitura, ou até mesmo do falar em inglês. Se você não conhecer palavras suficientes, você terá problemas para entender o que você lê. Nós sabemos que há um número crescente de empregos a nível global que envolve um domínio de vocabulário, mais do que pronúncia ou até mesmo estruturas linguísticas. Embora esse último quesito, que seja a gramática, seja muito importante para a nossa comunicação, para ela ser bastante eficaz, tá bom? Vamos aprender uma técnica muito usada por ilustradores, o pessoal do layout, o pessoal que mexe com editoração, é a técnica do mind map. O que exatamente é o mind map? O mind map é um mapa conceitual. É assim que funciona. Você coloca no meio papel, folha ou de um painel o tema principal, o tópico que você quer estudar. Coloque o tema e ao redor coloque tudo aquilo que se relaciona ao tema. O tópico principal é the environment. E ao pesquisar, você verá que significa meio ambiente. Então aqui no caso, the environment no meio e logo embaixo eu coloquei a tradução. Também podemos colocar a classe de palavra.
Esse N significa noun. Noun é substantivo em inglês. Viu que bacana? Quanto mais contato eu tiver com o inglês, mais fácil fica o meu aprendizado. Conhecer uma palavra sem vê-la empregada em um contexto torna o aprendizado não muito eficiente. É igual a crença de que decorar as palavras de um dicionário ensina a língua. Ora, um dicionário é um cemitério de palavras. Se não trouxer a aplicação daquele termo em uma frase, fica meio estranho, fica muito vago. Então vale a pena sempre buscar um exemplo em um bom dicionário. Você deve pedir ao teacher da sua escola por sugestões de bons dicionários. Também, claro, você vai achar exemplos na internet. Mas nesse caso, atenção, hein? As frases podem não atender o seu nível de inglês. E algo importante é que às vezes você pode não concordar muito com a ideia da frase. Mas tudo bem, até a discordância ajuda a internalizar uma palavra nova. Tudo bem? Vamos lá? Então vamos ao exemplo da palavra the environment. The environment is a popular topic these days. The environment is a popular topic these days. Temos aqui cognatos. O que são cognatos, teacher? Cognatos são as palavras transparentes, aquelas que são semelhantes à nossa língua materna, no caso, o português. Para ser cognato, tem que ter o mesmo significado. Vamos lá? Aqui temos popular, topic, days. Então, o meio ambiente é um tópico ou um assunto popular esses dias. Observe, popular é um adjetivo e topic é um substantivo. No inglês, os adjetivos vêm antes dos substantivos. Agora, apenas observe outros exemplos com a mesma palavra. Temos aqui 3 frases. Observe, nós não vamos trabalhar agora a tradução das frases, mas observe, temos algo em comum. O que você percebe aqui? O uso do artigo the environment nessa frase, the environment na outra frase e nessa de baixo também, the environment. Então, o que quer dizer isso para nós? Que environment muitas vezes vem com o artigo the. Isso acontece quando você vai pesquisar a palavra numa frase. Você descobre características muito interessantes. Se você tivesse apenas encontrado a tradução de environment como meio ambiente, não saberia que devesse usar o artigo the. Percebe? Anotado o exemplo, vamos prosseguir no nosso mind map e buscar classe de palavras derivadas de environment. Temos aqui environmentalism, noun. Environmentalism é a mesma classe de palavras de environment, isto é um substantivo. Environmentalism, isto é, ambientalismo, é também um substantivo. Vamos a um exemplo da palavra em uma frase. Environmentalism is one of the strongest reasons for vegetarianism. Usando as estratégias, traduzimos assim: o ambientalismo é uma das razões mais fortes para o vegetarianismo. Olha o sufixo ism aparecendo de novo. Você não precisa concordar com a frase. Ela pode ser verdadeira para alguns ou questionável para outros, ok? Seguindo no mind map, mais uma palavra. Environmentalist. Environmentalist. O que é isso? É uma pessoa, né? Olha só, ambientalista. Tudo bem? Então, o que é o ambientalista? É a pessoa que está envolvida em assuntos do meio ambiente. Vamos ao exemplo? A person who defends, reduce, reuse and recycle is an example of an environmentalist. Uma pessoa que defende redução ou reutilização e reciclagem é um exemplo de um ambientalista, cheio de cognatos. Outra palavra,
environmental. Environmental, neste caso, ele é um adjetivo. E aí, quando um adjetivo está junto com o substantivo, ele vem primeiro. Então, aqui no exemplo, you don't have to sacrifice environmental protection to promote economic growth. Isto é, você não tem que sacrificar proteção ambiental para promover crescimento econômico. You don't have to. Nós vamos ver isso aqui daqui a pouquinho. Tudo bem? Mais outra. Vamos para a última palavra derivada de environment. Environmentally é um advérbio, adverb. Observe esse ly no final. Equivale aos advérbios terminados em mente, no português. Vale uma observação de que nem sempre esse ly estará com um advérbio. Também pode se formar um adjetivo. Os advérbios se comunicam com o verbo, adjetivo ou com outro advérbio da frase. Então, ambientalmente, que no caso. Exemplo da frase: Electric buses are a clean, environmentally friendly way to travel. Ônibus elétricos são o quê? Uma maneira friendly. Friend, amigo, não é? Friendly, amigável. Aqui para você um exemplo de que o ly não é um mente do português. Aqui é um adjetivo. Então, ônibus elétricos são uma maneira amigável, uma maneira ambientalmente amigável de viajar. Não é? Então, observe o que podemos fazer quando nós queremos aprofundar no estudo de conceitos, de definições, usando o mind map. É muito bacana essa técnica. E se quisermos ainda ampliar ainda mais o vocabulário, podemos criar um outro mind map, desta vez falando de assuntos que se relacionam a environment. Veja este mind map que preparei especialmente para vocês. No meio temos the environment, que é o nosso tema, e ao redor temos os assuntos pertinentes a the environment. Temos global warming, aquecimento global. E aí temos os subtemas, ozone layer, melting glaciers. Ozone layer, ozônio, camada de ozônio. Melting glaciers, o que é isso? Olha só, são as geleiras. Aqui, ó, renewable energy, energia renovável. Temos os subtemas, wind power. Consegue perceber? Solar power, sustainability, sustentabilidade. Olha os 3 R's aqui. Upcycling, que é a ideia de você reaproveitar alguma coisa, como por exemplo, uma lata de alumínio pode virar um porta-lápis, algo por exemplo. E aí temos resource management. Mas é claro, tem muito mais coisa para poder falar sobre isso. Mas aqui vamos pegar resource management, que é gerenciamento de recursos. Então, nesse caso, envolve profissionais especializados para que haja um efetivo uso dos recursos naturais durante a produção, sem causar danos ambientais que possam prejudicar a população. E esse item pode nos levar a fazer o seguinte questionamento: as empresas estão interessadas em preservação ambiental? Será que vale a pena investir nesse quesito? Então, buscamos no Serviço Brasileiro de Apoio às Microempresas, o SEBRAE, respostas para isso, um documento que pensam as micro e pequenas empresas sobre sustentabilidade. E foram apresentadas o resultado de uma sondagem em centrais de atendimento nessa entidade. O levantamento foi feito em 2012 e aqui eu vou lhe mostrar alguns slides, alguns gráficos. Na sua opinião, qual é o grau de importância que as empresas deveriam atribuir à questão do meio ambiente? Observe que muitos colocaram como alto. O grau de importância é muito alto. Este gráfico pergunta: na sua opinião, a questão ambiental representa para a sua empresa oportunidades de ganhos? Olha, a maioria acha que sim. Nem ganhos, nem despesas. Mas é um processo. Então percebe-se que cada vez mais as empresas estão muito preocupadas com o meio ambiente.
Se em 2012 a maioria das empresas já despertavam o interesse na sustentabilidade, imagine passados quase 10 anos. Basta ir ao supermercado e encontrar inúmeros produtos que incentivam o consumo consciente. Então, o mercado busca profissionais que queiram tornar as empresas mais alinhadas com as propostas ambientais. E há diversas opções no mercado de trabalho, a nível regional, estadual, federal e até global. Alguns sites especializados em environment trazem mais de 200 cargos ocupados por pessoal capacitado que atende às demandas do mercado. Voltemos ao nosso Mind Map. Mas agora, vamos explorar o item Resource Management. Eis aqui alguns exemplos de profissões catalogadas em sites especializados sobre o meio ambiente. Vamos usar as estratégias de leitura. Veja aí. Air Quality Engineer, engenheiro de qualidade do ar. Recycling Coordinator, coordenador de reciclagem. Waste Management Specialist, aqui para você tem novidade apenas no waste, porque management já vimos que é o gerenciamento. Então, especialista em gerenciamento do lixo. Environmental Auditor, auditor ambiental. Sustainability Consultant, o consultor de sustentabilidade. Hydrologist, hidrologista. Zoologist, o zoologista. Ecotourism Operator, operador de ecoturismo. E por aí vai. Aqui somente alguns exemplos. Tem mais de 200. Então vamos estudar agora uma estrutura gramatical muito importante que vai responder a algumas perguntas sobre algumas dessas profissões. Importante recordar os subject pronouns, ou seja, os pronomes do sujeito. Olha na tela aí. Tá aí, I, you, he, she, it, we, you, they. I, eu, you, você, he, she and it, ele, ela, it, isto ou aquilo. É um pronome usado para animais, ou situações, ou coisas. E temos aqui no final, we, que é nós, you, vocês, they, eles ou elas. He, she and it, aí no amarelinho, é a terceira pessoa do singular. Grave isso, hein? Terceira pessoa do singular. Third person of singular. Muito importante isso, tá? Vamos agora montar uma frase. Isso, ó, temos aí para você na tela 4 fragmentos. Vamos colocar em ordem? Pensa aí. Ficou assim? I like to conserve energy. Eu gosto de economizar energia. Mas aí, se eu quiser colocar o you na forma de pergunta, algo assim em português, você gosta de economizar energia? Como que seria? You like to conserve energy? Não. Temos que colocar o do, o verbo auxiliar. Esse do, como disse, é um verbo auxiliar. Não há uma tradução para do. Ele é apenas isso, um verbo auxiliar. Ele ajuda a pergunta. Do you like to conserve energy? Yes, I do. Resposta curta. Sim, eu gosto. Esse do representa o verbo like, que é gostar. Ele representa. No, I don't. Não, eu não gosto. Esse don't representando o verbo like na forma negativa. Outro exemplo. Observe essa imagem. Mostra alguém usando a luz natural. Vamos formar uma frase? Olha os fragmentos. Ficou assim? She like to conserve energy. Você viu agora há pouco que temos que colocar um verbo auxiliar, correto? Olha, does she like to conserve energy? Mas teacher, por que está does? Oh, não era do? Sim, era do. Mas aqui, ó, tem o she, é a terceira pessoa do singular. Lembra? Né? Da terceira pessoa do singular, he, she and it. Quando tem he, she and it, nós usamos o verbo auxiliar does. Does she like to conserve energy? Yes, she does. Sim, ela gosta. O does representando o verbo like, na terceira pessoa do singular.
She likes to conserve energy. Ela gosta de economizar energia. O S aqui aparece quando o verbo está na terceira pessoa do singular. Viu a importância? Agora, olha só esse exemplo. Olha a imagem. Vamos montar a frase olhando os fragmentos. Fica assim, não é? Ah, você aprendeu. Tem que colocar o does quando for terceira pessoa do singular. Does he like to conserve energy? Ele gosta de economizar energia? Olha o absurdo. Ferro de passar roupa e um monte de coisa ligada aqui. Então, não, né? Ele não gosta de economizar energia. Olha como é que fica em inglês. No, he doesn't. Doesn't é does not. Resposta completa. He doesn't like to conserve energy. Ele não gosta de economizar energia. Vamos agora ao nosso assunto. What does a sustainability consultant have to do? O que um consultor de sustentabilidade tem que fazer? Resposta. He ou she, pode ser ele ou ela, has to help companies reduce carbon footprints, etc. Diz o seguinte, que ele ou ela tem que ajudar as empresas a reduzirem as pegadas de carbono. Bom, pessoal, observe isso aqui. O verbo has. Has está na terceira pessoa do singular, porque o verbo é o verbo have. Olha como é que ele é na pergunta. E olha como é que ele ficou na forma afirmativa. Né? What does a sustainability consultant have to study? O que um consultor de sustentabilidade tem que estudar? He or she, olha o verbo aqui na terceira pessoa, has to have a strong interest in math, biology and chemistry. Então, ele ou ela tem que ter um forte interesse em matemática, biologia e química. Olha o verbo na terceira pessoa do singular. Agora, para você em casa, um exercício, hein? O have to, ele é chamado também de modal verb, o verbo modal. Tudo bem? O que é isso? É um tipo de verbo que expressa várias ideias, como, por exemplo, uma obrigação, uma necessidade, uma sugestão e etc. Nesse caso, o have to, como vimos, refere-se a uma obrigação. Então, aqui no caso, temos a forma afirmativa. Você vai colocar o have to na frase. Também vai passar para a forma negativa e passar para a forma interrogativa. Fica assim. I have to study math. Exatamente. Forma negativa. Usou o verbo auxiliar na forma negativa. I don't have to study history. Forma interrogativa. Usamos o verbo auxiliar. Do you have to study geography? Então, assim é a tradução. Eu tenho que estudar matemática. Forma negativa. Eu não tenho que estudar história. Ou, forma interrogativa. Você tem que estudar geografia? Outro exemplo, agora na terceira pessoa do singular. Lembra como fica o verbo have? Sim, fica has. She has to travel a lot. Forma negativa. She doesn't have to travel a lot. E forma interrogativa, usamos o verbo auxiliar na terceira pessoa do singular. Does she have to travel a lot? Então, alunos e alunas da EJA, da Rede Municipal de Ensino de Uberlândia, hoje nós exploramos um assunto dos mais relevantes. Falamos sobre o campo de trabalho no meio ambiente, aprendemos a organizar um mind map para registrar vocabulário e assuntos relacionados a um tema. Usamos estratégias de leitura, analisamos gráficos e, de quebra, aprendemos um pouco de uma das estruturas mais importantes no inglês, que é o Simple Present. No portal Escola em Casa, você pode rever esta aula e consolidar o conteúdo com diversos exercícios das demais matérias. E não se esqueça de fazer as atividades da sua escola que complementam os seus estudos. Um grande abraço a todos, live long and prosper, take care, cuide-se!